Boa noite, irmãos e irmãs. Gente, que alegria estar aqui com vocês, neste grupo tão lindo que foi criado para o louvor da glória de Deus. Saiba que você está aqui hoje para glorificar o Senhor com tua presença, porque este grupo brotou do coração do Senhor, para que neste lugar tivessem homens e mulheres que glorificassem o nome dEle, com a opção de estar aqui, com a opção de separar um tempo para louvar e agradecer. Bendito seja Deus pela sua vida. Aplauda esse irmão que está do teu lado, porque é um filho amado de Deus. É a alegria do coração de Deus. Bendito seja Deus. Eu me chamo Miriam, como a irmã já bem disse. Sou do grupo de oração Vozes do Pai, da paróquia de Aparecida. E hoje estou como secretária do meu grupo de oração e sirvo no Ministério de Cura e Libertação, o qual também coordeno no meu grupo de oração. E para mim é uma grande felicidade, né, estar aqui hoje neste grupo tão maravilhoso que o Senhor levantou neste lugar, nesta igreja, né, para que muitos homens e mulheres fossem salvos, curados e libertos para a glória dele. Amém? E hoje o nosso tema diz assim: voltai o teu olhar para o Senhor. Olha que lindo, o Senhor está chamando a cada um de nós a voltar o nosso olhar. Olhem para mim, diz o Senhor para você hoje. Olhe para mim, olhe quem eu sou, olhe o quanto eu sou poderoso, olhe o que eu faço e o que eu posso fazer. Diz o Senhor para mim e para você hoje. Quando Ele chama a olhar para Ele, é para olhar toda a sua magnitude, toda a sua majestade, toda a sua soberania, todo o seu poder, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Porque quando a gente olha para uma pessoa é assim, não é? A gente olha e vê tudo de bom e de ruim. Só que Deus não tem nada de ruim. Deus só tem tudo de bom, não é assim? Então Deus nos chama para olhar para Ele hoje, para ver todas as suas maravilhas. Porque nos dias de hoje, nós estamos nos distraindo com muita facilidade, sim ou não? Nos distraindo com muitas coisas chamam a nossa atenção e desviam o nosso olhar daquilo que é essencial, não é assim? Às vezes nós nos distraímos com tantas besteiras, e o que é essencial para as nossas vidas vai ficando, nós vamos enrolando, vai ficando para trás. Mas hoje o Senhor nos chama a olhar de fato o que tem peso, o que tem importância, o que é essencial para nós, para mim, para você. Amém? Já convido você a pegar comigo a palavra de Deus, quem trouxe a sua palavra, porque grupo de oração sem palavra de Deus não existe, não é assim? Vem para o grupo de oração, bota a sua Bíblia debaixo do braço, levanta a tua cabeça e ostenta a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco. Vem para o grupo de oração com tua palavra, porque você está trazendo consigo um Deus que fala, né? E que tem tantas cartas de amor linda escrita neste livro para nós. Então, pegue a palavra comigo em Mateus 14, nos versículos de 23 a 33. Vou pegar uma. Mateus 14, de 23 a 33. E a palavra de Deus nos diz assim: feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando
Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E hoje, com esta palavra, nós vamos, de fato, meditar sobre aquilo que nos distrai, sobre as tribulações, tempestades, dificuldades, tudo aquilo que vem na nossa vida para nos tirar o foco, que deve ser a nossa meta para o céu, a nossa meta para estar com Deus, para glorificá-lo aqui ainda, nesta terra, com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa conduta, diante das dificuldades principalmente. E assim o Senhor nos traz a meditação, em cada versículo desse tem muito a nos dizer. O Senhor hoje, Ele nos chama a voltar para Ele o nosso olhar, a voltar para Ele, porque muito já vimos do Senhor em nossas vidas, sim ou não? Do seu poder, do seu agir, sim ou não, gente? Quanto Deus já agiu nas nossas vidas. Assim como aqui os discípulos, quando começa a palavra dizendo assim: feito isso, nós voltamos um pouquinho na palavra, nos versículos anteriores, que vai nos narrar a multiplicação dos pães, que foi um imenso milagre que Jesus fez. E então, depois que terminou aquele milagre, Jesus, ele ficou envolto à multidão que não queria sair de perto dele e dos discípulos. Então, o que ele fez? Para que eles pudessem descansar e ficar a sós e rezar, ele colocou os discípulos para ir para outra margem, numa barca, e ele ficou para rezar. E aí a palavra começa dizendo assim: feito isso, quando Jesus fez isso, então os discípulos foram, e vai nos dizendo que ele ficou orando. E muitas vezes, quando nos distanciamos de Jesus, assim como esses discípulos se distanciaram e se viram só, muitas vezes nós também nos distraímos com as dificuldades. Quando estamos próximos de Jesus, nós temos os nossos olhos fixos nele. Se entrar aqui uma pessoa enlouquecida, certamente a nossa primeira ação é orar, é pedir ao Senhor para acalmar aquela pessoa. Mas se essa pessoa entrar nas nossas casas, diante da distância que estaremos, até mesmo da presença de Jesus no templo, nós certamente, o nosso primeiro pensamento é pedir ajuda ao homem, é ligar para a polícia, é pedir ajuda a um vizinho, mas a segunda coisa, ou a terceira, ou a quarta, vai ser orar. Não é assim? É a atitude normal do ser humano. Assim, os discípulos também não era diferente. Quando nós estamos um pouquinho distante de Jesus, até mesmo fisicamente, quando cremos que só o poder está, no templo, ou até mesmo diante do sacrário,
quando não temos de fato essa intimidade que levamos Jesus para onde nós estamos, seja em qual for a situação, nós temos essa impressão de que Ele, naquele momento, não vai nos escutar se a gente clamar. Então, assim também os discípulos se distanciaram de Jesus, e naquele momento de tormenta, eles começaram a se desesperar. Porque a distância, meus irmãos, enfraquece a nossa fé, sim ou não? Eu não sei vocês, mas muito tempo eu vivi distante de Jesus, de fato. Eu até rezava, mas eu não tinha intimidade. Sempre fui católica, sempre fui à igreja, mas chegou um tempo na minha vida em que eu passei a ir tão pouco à igreja, que nem aos domingos eu ia. Uma vez ou outra. E muitas tormentas se lançaram contra a minha vida. E muitas vezes a última coisa que eu me lembrava era de clamar a Jesus. Porque meus olhos se distanciou dele. Meus olhos se afastaram daquele que era quem poderia me tirar de qualquer situação. Assim também somos nós. Por isso, nesta noite, para que não tiremos os olhos de Jesus, para que nossos olhos estejam voltados para Ele, precisamos buscar ter essa intimidade de levá-lo em todos os lugares a que estivemos, seja qual lugar for. A primeira pessoa que você vai lembrar é de fato aquela pessoa quem você mais ama, quem você sabe que pode recorrer a ela, que qualquer hora do dia ou da noite ela vai te socorrer, não é assim? E assim precisa ser Jesus nas nossas vidas. Os nossos olhos precisam voltar primeiro para Ele. E essa distância, meu irmão e minha irmã, nos faz também duvidar. Nos faz duvidar assim como eles duvidaram. Assim como eles até se esqueceram de tudo o que tinha se passado pouco tempo, poucos minutos, vamos dizer, antes. A distância enfraquece a nossa fé e nos faz duvidar daquilo que o Senhor tem para agir, para fazer, para realizar nas nossas vidas, do amor que Ele tem por nós. E às vezes, quando vem a dificuldade, a gente se desespera, a gente se desarma, se desmonta, a gente desanima. Porque o que faz a gente ficar de pé é a nossa fé e a confiança que a gente tem, que maior do que qualquer problema ou tribulação ou dificuldade ou luta, nós temos um Deus que vai nos dar a vitória, que vai segurar as nossas mãos, que vai nos levantar, seja de que forma a gente estiver, amém? Nós temos esse Deus, sim ou não, gente? Nós temos esse Deus, minhas irmãs. Portanto, não nos cabe desesperar, seja diante do que for, seja diante do câncer, da situação difícil de tribulação financeira, seja diante da dificuldade com o filho, com o esposo, de um vício feroz que está tragando sua família, não importa. Se você tem um Deus que está contigo, se você tem um Deus que tudo pode, fite seus olhos neste Deus, levante a tua cabeça e olhe para o alto, porque é lá que está o teu socorro, é lá que está a tua vitória. Porque esse Deus está presente, seja onde você estiver ou eu. E nós precisamos, meus irmãos, não importa a noite, que aqui diz que pela 4ª vigília da noite, e a noite inicia para nós, no horário de hoje, creio que lá também seria assim, às 18 horas, não é assim? Aí, aqui fala 4 vigílias, uma vigília ela só é caracterizada por pelo menos 3 horas de oração, não é assim? Então assim se divide. Das 6 às 9, primeira, das 9 às 12, segunda vigília, das 12 às 3 horas da manhã, terceira vigília, e a 4ª vigília diz aqui, seria depois das 3 horas da manhã que Jesus veio andando sobre as águas. E eles estavam ali até 3 horas da manhã. Olha para isso.
E não importa o quanto tem durado o teu problema, não. Não importa se uma noite, se um ano, se 4 meses, se 6 meses, se 12 meses, ou até mesmo se 12 anos, assim como aquela mulher hemorrágica. Está aqui quem pode dar a solução para o teu problema e para o meu. Está aqui quem pode dar a cura, está aqui quem pode dar a libertação, está aqui quem pode dar a restauração da tua família, está aqui quem pode trazer de volta até mesmo a vida aquele que se encontra hoje morto pelos vícios, até mesmo com decreto de um médico. Mas precisamos olhar, não podemos nos distrair com as dificuldades do mundo, não podemos nos distrair com aquilo que nos falam. Porque se nós somos de fato cristãos e filhos amados de Deus, é neste Pai amoroso que temos que colocar a nossa confiança. É nesse Deus que nos salva, é nesse Deus que traz de volta a vida, é nesse Deus que pode multiplicar o pouco que você tem na sua dificuldade financeira, até mesmo no desemprego do teu esposo ou seu. É nesse Deus que temos que estar com os olhos fitados, sem tirar os nossos olhos dele. Porque, meus irmãos, a barca das nossas vidas vai se balançar muitas vezes. A barca das nossas vidas vai, de fato, muitas vezes querer afundar. E que quando Jesus aparecer, muitas vezes, em meio às tempestades, em meio aos ventos contrários, nós não vamos ter o discernimento e às vezes vamos deixar a sua voz passar, a tua presença passar. E se Ele falar conosco, muitas vezes nós nem vamos acreditar que é Ele que vai estar falando, porque nossos ouvidos vai estar tão cheios de tantas coisas, que nós não vamos conseguir distinguir a voz dEle no meio das dificuldades. E assim como Pedro se levantou e disse, se és tu mesmo, nós também vamos pedir sinais. Nós também vamos duvidar no nosso coração, será que é realmente Deus que está mandando eu fazer isso? Será que é realmente Deus que está falando para mim tratar desta forma o meu filho, o meu esposo? Porque quando nós ouvimos, às vezes, em programas, em pregações, ou até mesmo na palavra, que quem precisa mudar é nós, quem precisa ter outra atitude é nós, quem precisa amar é nós. Quem precisa se levantar no mundo para dar testemunho de cristão e do Cristo que você serve, somos nós, não é o outro. Às vezes a gente nem acredita que é Deus que está falando, às vezes a gente pensa até que é indireta que alguém está jogando. Portanto, nós precisamos, com os olhos fitos nele, discernir a voz dele em meio às tempestades, para que a gente não afunde. E se nós fraquejarmos, ter a humildade de pedir, Senhor, me levanta, me ergue, dai-me a tua mão, porque sem ti eu não vou conseguir. Precisamos ter de fato humildade para admitir as nossas fraquezas e clamar pelo auxílio do Senhor. Porque se assim não for, a gente vai perecer. O mundo vai nos afogar, vai nos sufocar, as ideologias, todas as coisas que o mundo tem pregado. E nós não podemos deixar que um Deus que morreu por nós na cruz, um Deus que se deu por nós, um Deus que rasgou tua carne por nós, nós não podemos deixar que o preço do sangue dele seja em vão. Olhando para outras coisas, nos desviando. Não, é nele. É nele que temos que colocar os nossos olhos. E para concluir, aqui em Mateus 6, vem dizendo assim, no versículo 22, o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. E se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas.
Os nossos olhos só estarão iluminados se nós estivermos com os nossos olhos colocados na luz. Se nós olharmos para as trevas, para os problemas, para as misérias, tanto das pessoas como das situações, nossos olhos, nosso corpo, nosso ser, nossa vida estará em trevas. Portanto, meus irmãos, quero convidar você a ficar de pé e pedir sobre você essa luz do Senhor. Pedir sobre você esta força do alto. De fato, colocar diante do Senhor toda a sua dificuldade. E não importa o quanto o vento está soprando contra você. Não importa quantas ondas têm se levantado sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quantos ventos contrários têm te retardado caminhar. Muitas vezes o vento sopra tão forte que a gente tem que fazer força para progredir, para caminhar, para evoluir. E neste momento eu te convido a colocando a si mesmo a mão sobre o teu coração, falando ao Senhor da tua dor, falando ao Senhor das tuas lutas, dizendo mesmo a Ele: salva-me, Senhor, dai-me a tua mão, porque o Senhor tem visto quantas batalhas eu tenho passado, quantas lutas eu tenho vivido. O Senhor tem visto quanto o vento tem balançado a barca da minha vida. Eu tenho medo de afundar, Senhor, portanto dai-me a tua mão. Eu quero olhar para Ti, eu quero ver a Tua presença, eu quero enxergar, Senhor, o Teu agir. Portanto, vem sobre meus olhos, Senhor. E se você desejar até mesmo, toque seus olhos e peça para o Senhor te dar uma visão ampliada, te dar uma visão sã, curar os teus olhos para que você não olhe mais para as dificuldades e sofra tanto. Porque o Senhor não quer você com os olhos colocados nas tuas dificuldades, mas Ele diz: olhe para mim, eu estou contigo. Olhe para mim, eu estou do teu lado. Olhe para mim, você não está só, você não está só, porque eu estou contigo, eu estou do teu lado. Eu seguro a tua mão. Eu não vou permitir que você afunde. Esta situação não vai te afundar, não vai te derrubar, porque eu estou te segurando, diz o Senhor. Portanto, vá mesmo pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, minha fé está tão fraca. Minha fé está tão pequena. Minha fé sequer do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Então aumente a minha fé. Dai-me tua graça, Senhor. Fortaleça-me, meu Deus, porque eu quero, Senhor, glorificar o teu nome em minha vida. Vá dizendo isso a Ele. E se for preciso eu mudar, envia o teu Santo Espírito para me ajudar. Se disponha mesmo a ser hoje o instrumento que Deus quer usar na tua casa, o instrumento que Deus quer usar na situação, para que ela passe, para que ela tenha solução. Muitas vezes as coisas não mudam porque nós endurecemos o coração e não permitimos o agir de Deus. Portanto, disponha o teu coração agora. Diga: faça, Senhor, em mim aquilo que o Senhor desejar, para que essa solução possa, esse problema possa ter solução. Abra-se ao agir do Senhor e admita que você precisa dEle, que você precisa da mão dEle te segurando, que você precisa dessa força que vem dEle, porque sozinha você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Por isso Ele hoje fala contigo.
Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Eu estou contigo. Eu estou contigo.